Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nessa aula de eletrônica básica, nós vamos aprender hoje a respeito de diodos. O que é um diodo? Então, antes de começar a falar propriamente do diodo em si, vamos recapitular um pouco a respeito de como que a gente tem divisões de tensões em um circuito com resistor. Então, vou desenhar aqui para vocês um circuito simples com uma fonte de tensão contínua, né, que a gente viu semana passada. E aí vou conectar nessa fonte dois resistores. Ok? Então, nessa fonte eu vou chamar ela uma fonte de 10 volts, perfeito? E vou chamar aqui um resistor de 5 ohms e o outro resistor de 5 ohms, para facilitar. Ok? E aí nós vamos ter uma corrente que vai percorrer esse circuito. E qual vai ser o valor dessa corrente? Nós sabemos que a corrente vai ser a tensão dividido pela resistência. Então, se eu tenho 10 volts, a resistência qual que é? A resistência é a soma das duas, porque elas estão em série, perfeito? Foi o que a gente viu na aula passada. Então, nós temos 10 ohms de resistência, isso vai dar uma corrente de 10 dividido por 10, que é igual a 1 ampere. Perfeito, pessoal? Então, bem simples, né? E nisso nós vamos saber que quando eu vier com o multímetro, né? Eu venho com o voltímetro aqui e vou medir a tensão em cima de um resistor aqui. Então eu tenho uma tensão aqui, vou chamar de V1, vou chamar de V2 aqui. Tá? Quando eu medir a tensão isoladamente em cima dos resistores, como eles são resistores de valores iguais, a tensão original, que é o 10 volts, ela vai ficar uniformemente distribuída entre eles. Isso significa que o V1 vai ser 5 volts e o V2 também vai ser 5 volts. Outra forma de concluir isso é pela própria fórmula. Se eu tenho que o R são 5 e que o I é 1 ampere, porque o I é o mesmo para os dois resistores, né? Então o mesmo I que passa pelo resistor 1 é o mesmo I que passa pelo resistor 2, então o V vai ser 5. 5 vezes 1 dá 5 volts. É uma outra forma de concluir isso. Perfeito? E aí, então, o que nós vamos estudar hoje é a respeito do diodo e que ele é um dispositivo que podemos dizer que ele permite que a corrente flua através de um único sentido, né? Se eu inverter essa fonte aqui, né? Vou apagar a setinha aqui, só essa setinha, as outras a gente ignora. Mas vamos supor que eu conecte o lado negativo para cima e o lado positivo para baixo, a corrente, ao invés de vir para cima, ela vai vir para baixo aqui e vai percorrer o circuito da mesma forma. Um resistor não tem polaridade. Já um diodo tem. Então, o circuito não funcionaria se nós tivéssemos um diodo aqui, né? Ele não funcionaria, eu digo no sentido de conseguir inverter a fonte, né? Então, voltando à configuração original que a gente desenhou, se eu colocar um diodo conectado aqui em série com os resistores, o diodo tem como símbolo esse triângulo deitado, ok? Com um traçozinho no final, na ponta do triângulo, tá bom? Essa ponta da base aqui é chamada de anodo, e essa ponta daqui é chamada de catodo.
Como que eu decoro isso? Um jeito fácil que eu aprendi de desenhar, de decorar quem que é o anodo e quem que é o catodo. Eu decorei quem é o catodo. Por quê? Porque aqui eu tenho um K invertido. K de catodo. Simples, não? O lado que está o K, né? Esse lado aqui do catodo é um K invertido. Ele é o catodo. Tá bom? Então, a corrente, por definição no diodo, tá? O método como ele é construído, o semicondutor que ele possui dentro dele, permite que a corrente flua apenas do anodo para o catodo. Sempre é assim. Sempre é assim. A corrente só vai fluir para aquele lado lá. Existe uma possibilidade da corrente fluir inversamente? Existe. Quando eu possuo uma tensão muito alta do lado do catodo, aí vai haver uma ruptura. Do lado do catodo, aí ele vai conduzir. Mas essa tensão é muitíssimo alta. Então, não é o usual, né? Não é para o que o diodo foi feito. Ele foi feito para que seja realmente protegido de haver uma corrente no sentido contrário. Então, quando o diodo está conduzindo, né, para o lado de anodo para catodo, o circuito funciona normal. Quando nós tivermos, igual nesse caso aqui, que eu tinha desenhado anteriormente, né, uma fonte nessa configuração, o que significa? Que o positivo dela, que é o lado que fornece a corrente, vai tentar fechar o circuito por esse caminho. Só que aí o que vai acontecer? A corrente vai encontrar o catodo primeiro, não vai encontrar o anodo. Vai passar pelos resistores, tenderia a passar, né? Mas tem um catodo aqui, ou seja, ela não está conectada, o circuito não está conectado ao negativo. O negativo ficou isolado do lado do anodo. E aí o circuito não fecha. Se o circuito não fecha, não há corrente. Eu vou até conseguir medir a tensão aqui, né, se eu vier com um multímetro entre esse ponto 1 e esse ponto 2, eu vou conseguir medir a tensão de 10 volts que eu estabeleci aqui. Mas não é haver a tensão não quer dizer que vai estar com o circuito fechado. É igual uma pilha aberta. Uma pilha aberta eu consigo medir a tensão, mas o circuito não está fechado. Então, o diodo protegeu o circuito de ser, digamos assim, fechado. Mas não é o usual que a gente, né, para que a gente usa o diodo, né? Nessa função aqui. Um exemplo do que a gente poderia usar o diodo, eu vou fazer um novo circuito aqui, seria, por exemplo, uma utilização de duas fontes de energia para um circuito. Então, por exemplo, eu tenho uma fonte com um diodo e ela vai alimentar uma carga. Aí eu vou aterrar essa carga aqui. E aqui eu aterro também. Aí nesse ponto aqui, eu vou desenhar uma outra fonte, que seria uma alternativa de energia. E vou colocar um diodo nela também. E conecto aqui. Lembra do nó, né? O nó está conectando os dois circuitos. Então, o que eu vou chamar de fonte 1 e o que eu vou chamar de fonte 2. Tá? Nesse circuito, o que nós temos? Que tanto a fonte 1 quanto a fonte 2 estão fornecendo corrente para o circuito, porque o anodo está conectado do lado positivo. Se o anodo está do lado positivo, a corrente tende a fluir por ele. Nesse ponto, as duas correntes vão se somar e vão até a carga. A carga vai drenar aquela corrente.
Perfeito? Por que eu uso o diodo aqui? Porque eu vou proteger uma fonte da outra. Porque se eu não tivesse o diodo, aqui, se eu não tivesse o diodo e fizesse uma conexão aqui assim direta, se eu tiver um desbalanceamento de fontes, o que significa? Se a fonte 1 tivesse um valor diferente da fonte 2, eu poderia ter um curto-circuito. Ou seja, a corrente poderia migrar de uma fonte para outra diretamente. E isso é muito ruim, porque eu vou drenar muita corrente. Ok? É como se eu quisesse meio que carregar a outra fonte. Mas se ela não for uma pilha, ela não vai ser carregada. E se não for uma pilha que pode ser carregada, ela não vai ser carregada. Então tende a ser um curto-circuito isso. Tá certo? Então nessa configuração aqui, o diodo ele serve de proteção uma fonte da outra. Outro caso, né, que a gente pode usar um diodo. Isso é muito comum também em equipamentos, né? Um equipamento tem aqui, eu vou fazer aqui, ó, esse quadrado significa que é um equipamento. Uma fonte, vamos supor, um equipamento, um som, algum fone Bluetooth, sei lá, que ele possui uma entrada de alimentação, né? E aí lá dentro ele vai ter um circuito. Aqui, esse quadrado aqui é o nosso conector. Tá? E aí, o que acontece com esse... O que esse diodo serve? Ele serve para ajustar a polaridade. Eu sempre vou ter que entrar com o lado positivo nesse fio. E o lado negativo nesse outro fio. Por quê? Porque o diodo está conectado aqui, ele vai deixar que a corrente circule somente quando o positivo vier para cá. E qual que é a vantagem do diodo estar presente ali? Se eu inverter a fonte, nós vimos agora, né? Se eu inverter a fonte, por algum descuido meu, né? Vamos supor que o conector permita que eu conecte o positivo no negativo e o negativo no positivo, essa corrente não vai existir, porque o diodo está protegendo. Entenderam? O positivo não vai fornecer corrente para o terra e muito menos o restante do circuito vai deixar corrente passar do catodo para o anodo, porque o diodo está bloqueando isso. Então essa é uma grandíssima vantagem, eu diria que é uma das funções mais utilizadas do diodo. Existem muitas outras utilizações, né, do diodo para eletrônica, mas eu considero que essa é uma das mais utilizadas. Uma outra observação que é importante notar é que o diodo ele sempre vai ter uma tensão fixa sobre ele, né? Então, quando a gente analisa aqui novamente esse circuito, considerando que nós estamos aqui conectados da forma, vamos dizer assim, correta, né? O positivo para cima e o negativo para baixo. Então, a corrente vai fluir por ele aqui. E aí o que vai acontecer? Essa tensão aqui no resistor V1 e V2 não vai ser mais 5 volts. Por quê? Porque eu vou ter uma queda de tensão no diodo. O diodo ele não consegue ser 0 volts, idealmente ele não atinge os 0 volts. Ele sempre vai ter uma queda de 0,7 volts. Alguns diodos têm uma construção melhor, possuem uma queda de 0,6, 0,5, são diodos especiais, de alta velocidade e coisas do tipo. Mas os diodos comuns possuem uma queda de tensão de em torno de 0,7 volts. O que significa que nesse ponto 1 aqui, a tensão vai ser o que nós tínhamos calculado anteriormente, vai ser o 10 volts menos 0,7, o que vai ser igual a 9,3. Logo, se eu tenho o resistor aqui que são iguais,
cada um vai ficar com a tensão de 9,3 dividido entre eles por igual. 9,3 dá 4,5, 4,65 volts. Tá? Então essa é uma outra característica do diodo. O diodo ele possui uma tensão fixa. Mesmo que eu tenha outros valores de tensão, 20 volts, 3 volts, se for maior do que o 0,7, o 0,7 é o que vai permanecer. Ok? Outro detalhe importante é que quando a gente for utilizar um diodo, a gente tem que verificar qual que é a corrente que ele suporta. Né? Nesse caso aqui, no nosso circuito, ele está operando com o diodo, ele vai ficar um pouco abaixo de 1 ampere, vai ser, sei lá, algo em torno de 0,9 ampere. Aquele diodo tem que ter a capacidade de conduzir 0,9 ampere. Se eu escolher um diodo que conduz 0,5, ele vai queimar. Ele vai esquentar, provavelmente vai sair uma fumaça, vai ficar degradando e vai queimar. Tá? Então, quanto maior a corrente que passa por ele em relação ao limite, mais rápido ele vai queimar. Então, a gente tem que escolher um diodo adequado. Idealmente, 50% acima daquela corrente que a gente está prevendo. Então, se eu estou prevendo 0,9, alguma coisa, o diodo tem que suportar pelo menos 1,5 ampere. Porque daí eu vou guardar a vida dele, ele vai durar bastante, não vai esquentar. Né? Então, esse é o adequado de escolha do diodo, 50% acima. Beleza, pessoas? Um outro detalhe, né, agora para finalizar a aula, é a respeito do LED. O nosso querido LED, a gente sabe que ele tem o mesmo símbolo do diodo, por quê? Porque ele é um diodo. LED, né, eu vou desenhar, acho que aqui está muito perto do meu vídeo, vou desenhar uma nova camada aqui. O diodo LED, o LED significa Light Emitter, perdão. Diode. Ou seja, é um diodo emissor de luz. Ele é construído de forma a emitir luz. Então, o diodo LED, como que é o símbolo dele? É o mesmo símbolo do triângulo com uma barrinha, só que com duas setinhas. A gente já viu isso em outra aula. Essas duas setinhas significam que ele é um diodo emissor de luz. E aí ele tem as especificações próprias deles, né, de corrente que ele vai suportar, consumir, né, de tensão máxima que ele pode operar, né, então tudo isso entra nos cálculos que a gente já está vendo nas outras aulas. A gente tem que fazer a conta do corrente do diodo utilizando o resistor adequado para conectar. O resistor eu posso conectar tanto no anodo quanto no catodo, então eu posso colocar tanto aqui no anodo quanto no catodo, tanto faz. Posso escolher conforme for o mais prático para mim. Que mais? Basicamente é isso, pessoal. O diodo ele tem outras variações de diodo, né? Temos diodo Zener, que eu acho que é um diodo um pouco mais complexo, que o símbolo dele é como se fosse um Z assim, né? Um Z. Ele é um diodo que vai fixar um nível de tensão nesse ponto aqui, no catodo, mas eu acho que não convém explicar ele agora. Temos outros diodos de proteção contra raio, proteção contra surto, né? Mas são aplicações específicas da eletrônica que eu acho que não convém agora. A gente vai evoluindo o nosso aprendizado ao longo das aulas, e aí eu vou focando quando a gente tiver que aprender, vamos aprender sobre o diodo Zener, a gente aprende bonitinho, o diodo Schottky, a gente aprende sobre esse diodo. Então,
O mais importante aqui é a gente entender como que o diodo funciona, como que são os valores e parâmetros dele, né, o 0,5 volts, a questão da corrente dele, como que ele funciona quando estiver reversamente conectado, ele não vai conduzir, e é isso é o mais importante. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula, clique aí em se inscrever no canal, continue acompanhando as outras aulas de eletrônica e de Arduino e de robótica, e dê um like no seu vídeo, nesse vídeo aí. Obrigado, pessoal, um abraço, até a próxima.